Já sentiu o peso do silêncio dentro da sua própria casa? Aquele silêncio que não é apenas a ausência de som, mas uma presença quase palpável, que te envolve e te isola do mundo. Imagine as sombras dançando nas paredes, a cidade lá fora adormecida, e apenas o tic-tac insistente do relógio ou a ausência dele. Era a noite de Lucas, sozinho em casa, e o silêncio nunca pareceu tão presente. Uma noite que o confrontaria não apenas com a solidão, mas com os fantasmas de seu passado e uma presença que se alimenta de sua dor. Lucas era um jovem introspectivo, mas a ausência prolongada dos pais havia despertado algo adormecido em sua memória, a lembrança turva de uma noite terrível, um grito abafado, o tapete vermelho manchado, uma imagem que sua mente se esforçava para manter oculta. A casa, antes um lar, agora ecoava com ecos de um passado que ele preferia esquecer. Ele tentou se concentrar na leitura, mas as palavras se embaralhavam diante de seus olhos, como se estivessem escritas em uma língua estrangeira. O relógio antigo na parede da sala, antes um companheiro constante, permanecia imóvel, os ponteiros parados nas 3h07, como uma ferida aberta no tempo. Levantou-se, inquieto, e caminhou até a janela. A rua estava deserta, banhada pela luz amarelada dos postes. As árvores, imóveis, pareciam dedos retorcidos apontando para um céu sem estrelas. Não era apenas a ausência dos pais. Era como se a própria casa estivesse exalando memórias, fragmentos de um trauma infantil que Lucas havia reprimido por anos, como se as paredes absorvessem a dor e agora regurgitassem em fragmentos sensoriais. Flashes o assaltavam, e não apenas a imagem de uma figura caída, mas a sensação do sangue, não apenas um cheiro acre, mas um gosto metálico nauseante em sua língua, uma mancha vermelha pulsando em sua visão periférica, o som abafado de algo se arrastando pelo chão, misturado ao eco distante de um choro que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. A solidão se transformou em um catalisador, uma chave que abria as portas de seu subconsciente, liberando não apenas lembranças, mas sensações, o frio intenso concentrado no pé da escada, a dor aguda nos ossos, o sussurro distante de um nome que ele não conseguia identificar. Um pequeno cavalo de balanço de madeira, esquecido em um canto da sala, parecia observá-lo com olhos vazios, seu rangido fantasma ecoando como um prenúncio. Enquanto caminhava pela rua, Lucas encontrou Dona Aurora, a vizinha idosa e reclusa. Seus olhos, antes calmos, agora o encaravam com uma intensidade assustadora, como se ela enxergasse através dele, diretamente para a raiz de seu medo. Essa casa, começou ela com a voz rouca, carregada de um simbolismo ameaçador, é um receptáculo de almas perdidas, um lugar onde o tempo se dobra, um portal para o outro lado. Ela não falava diretamente sobre o passado, mas suas palavras pintavam um quadro sombrio, mencionando uma tragédia familiar, um ritual incompleto, deixando subentendido que algo obscuro havia se infiltrado entre as paredes. A conversa foi interrompida por um vento gelado que surgiu do nada, carregando não apenas um cheiro forte de mofo, mas também um odor fétido e adocicado, como se algo estivesse em decomposição ali perto. Dona Aurora apertou o braço de Lucas com força, seus dedos finos cravando em sua pele. Vá para casa, menino. E não olhe para trás. E lembre-se. Omnia vulnera, postuma necat, sussurrou, referindo-se a uma inscrição em um medalhão de prata perdido, um elo tangível com o passado da casa, um objeto que, segundo ela, continha a alma de uma das vítimas da tragédia, cuja ausência perturbava o equilíbrio do lugar. Ela apontou para uma marca na parede, um desenho antigo e desgastado que se assemelhava a um olho e a assinatura deles. A marca da casa. De volta em casa, Lucas ligou para seu amigo, Pedro, tentando encontrar algum alívio em uma voz familiar. Você está ficando paranoico, disse o amigo com um tom de preocupação, construindo uma narrativa alternativa para os eventos. Deve ser o cansaço, a falta dos seus pais. Não tem nada de sobrenatural acontecendo aí. Você precisa relaxar, procurar ajuda, talvez esteja tendo um colapso. Lucas tentou argumentar, descrevendo cheiros complexos, os toques que pareciam penetrar sua pele, a sensação constante de ser observado, mas o amigo insistia em explicações lógicas, questionando suas memórias, sugerindo que ele estivesse exagerando, vendo coisas onde não tem nada, plantando a semente da dúvida. A dúvida começou a corroer a mente de Lucas,
fazendo-o questionar sua própria percepção da realidade. Estaria ele realmente imaginando tudo? A voz de Pedro, mesmo bem intencionada, ecoava em sua mente como uma tortura: você está exagerando. Você está vendo coisas onde não tem nada. Precisa relaxar. A partir daquela noite, os sentidos de Lucas se aguçaram de forma perturbadora, transformando sua casa em um campo de tortura sensorial. Um cheiro constante de terra molhada, agora misturado a um odor fétido e adocicado, como carne em decomposição, e, em momentos súbitos, um forte cheiro de enxofre, impregnava a casa, evocando imagens de cemitérios e infernos. Toques frios e rápidos percorriam sua pele, não apenas superficiais, mas como se mãos invisíveis o tocassem por dentro, arranhões invisíveis em seus braços, a sensação de ter os cabelos puxados, a impressão de ter algo se movendo sob sua pele. Um gosto metálico persistente em sua boca se intensificou, tornando-se um gosto de sangue, quase sufocante, seguido por um gosto amargo de bile que o fazia engasgar. O silêncio era interrompido por sussurros indistinguíveis que pareciam vir de dentro das paredes, chamando seu nome em diferentes tons e entonações, ora doces e convidativos, ora ásperos e ameaçadores. Ele ouvia o choro distante de uma criança, o grito abafado de uma mulher, o arrastar lento e pesado de correntes, enquanto, em sua visão periférica, vultos rápidos se moviam nas sombras, transformando-se, por momentos breves, em rostos nas paredes, olhos o observando nos cantos escuros. No espelho, ele viu seu próprio reflexo se contorcendo em uma expressão de dor e sofrimento. O relógio parado, com seus ponteiros apontando para as 3h07, se tornou uma obsessão para Lucas, não apenas um lembrete do horário do trauma, mas um símbolo de sua prisão em um ciclo temporal, revivendo o passado repetidamente, preso em uma espiral de horror. Os espelhos da casa refletiam imagens distorcidas de si mesmo, não apenas fisicamente, mas revelando vislumbres de um passado sombrio, fragmentos de outras vítimas e até mesmo a face distorcida da própria entidade que o assombrava, mostrando a corrupção de sua própria alma. A cada olhar, Lucas sentia sua sanidade se esvaindo, como se estivesse preso em um ciclo de repetição do trauma, cada vez mais próximo da completa dissolução. As paredes pareciam não apenas ouvir, mas sentir sua angústia, absorvendo suas emoções e traumas, tornando-se testemunhas silenciosas da tragédia, aprisionando energias negativas e alimentando a presença maligna, fechando-se sobre ele, sufocando-o, oprimindo-o. Uma chave antiga, encontrada em uma gaveta, se tornou um símbolo de sua busca inútil por libertação, a esperança vã de abrir uma porta que talvez não existisse, aprisionando-o para sempre naquele silêncio entre as paredes. A presença na casa se intensificava a cada dia, tecendo uma teia invisível ao redor de Lucas, aprisionando-o em um ciclo vicioso de terror. A força maligna não apenas se alimentava de seu medo e angústia, ela os cultivava, como um jardineiro plantando sementes de desespero em solo fértil. Era como se sua dor fosse um combustível refinado, cada gota de sofrimento transformando-se em energia pura para aquela entidade nefasta. Quanto mais Lucas se desesperava, mais forte ela se tornava, manifestando-se de maneiras cada vez mais cruéis e sutis. As sombras não apenas se moviam com mais intensidade, elas ganhavam contornos definidos, assumindo formas humanoides que o observavam de cantos escuros. Os sussurros não apenas se tornavam mais claros, eles formavam frases coerentes, sussurrando seu nome com uma intimidade assustadora, revelando segredos que ele próprio havia esquecido, distorcendo suas memórias mais queridas. Os toques não apenas se tornavam mais frequentes, eles se tornavam mais íntimos, mais invasivos, como se a própria casa estivesse tentando absorvê-lo, fundindo sua carne às paredes frias e úmidas. A casa se tornava uma extensão da própria entidade, um organismo vivo que respirava com o medo de Lucas, pulsando com sua angústia, alimentando-se de sua alma. Na última noite, a culminação de seu tormento, Lucas se viu diante do espelho da sala. A superfície antes reflexiva agora parecia uma piscina turva, um portal para um abismo escuro. Seu reflexo não era mais o seu, em seu lugar, uma figura sombria e distorcida o encarava com olhos vazios e cruéis, não os olhos de um monstro, mas os seus próprios, porém vazios de qualquer vestígio de humanidade. Um sorriso macabro se abriu em seu rosto, não um sorriso de alegria, mas uma contorção fria e calculista, como se a própria entidade estivesse se apropriando de seus traços. Lucas não gritou.
Ele simplesmente aceitou, não por resignação, mas por completa assimilação. A força maligna finalmente o havia consumido por completo, não o aprisionando apenas no silêncio entre as paredes, mas tornando-o parte dele, integrando-o à própria estrutura da casa, transformando-o em mais um espectro preso àquele lugar amaldiçoado. O relógio continuava parado, marcando eternamente as 3h07, não como um mero registro do tempo, mas como um lembrete constante daquele momento fatídico, o ponto de convergência entre o mundo dos vivos e o reino das sombras. Mas o silêncio agora era diferente. Não era mais um silêncio vazio, mas um silêncio carregado, um silêncio expectante. Outros poderiam sentir sua presença, outros poderiam ouvir seus sussurros, outros poderiam ver seu reflexo distorcido no espelho, iniciando um novo ciclo de terror. Ou talvez, a entidade, agora fortalecida pela absorção de Lucas, pudesse transcender os limites da casa, buscando novas vítimas, espalhando seu horror para além das paredes que antes a aprisionavam. O ciclo, portanto, não terminava ali. Apenas se transformava.